Bom dia, hoje são 3 de setembro de 2017, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 14º vídeo, 14 vídeos até agora, o 14º vídeo da série, entre aspas, Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui pegando alguns trechos deste livro aqui, deste livro. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. 2 autores escreveram este livro, 2 norte-americanos, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. O Norman Geisler, ele é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos religiosos. Os dois são cristãos evangélicos, cristãos fundamentalistas, que leem a Bíblia ao pé da letra e deturpando facilmente o texto bíblico, para aí manter sua crença religiosa. No caso aqui, o cristianismo, não é? Muito bem. Antes de entrar aqui propriamente no assunto, quero que você ouça aí as palavras do falecido teólogo, que era um teólogo sério, que estudava a Bíblia com seriedade, o teólogo falecido Rubem Alves. Rubem Alves, doutor em teologia, psicanalista, escritor, etc. Ele foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil e depois abandonou sua crença religiosa. Ouça agora apenas uma palavra curta do teólogo Rubem Alves, citando uma passagem do filósofo Nietzsche. Veja aí o que o Rubem Alves diz. Vamos lá. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Muito bem. Como você viu aí, o Rubem Alves, citando o filósofo Nietzsche, disse que basta alguém falar sobre Deus para ter sua inteligência paralisada. E isso é uma verdade que mostro aqui de forma fácil, não é? Fé religiosa, crença religiosa, é um atestado de pura irracionalidade. O homem sai de sua racionalidade quando toca sobre religião. Muito bem, vamos agora entrar no vídeo de hoje, no assunto. Coloquei aqui no quadro a pergunta aqui, que é a seguinte: por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido? Por que Adão não morreu? Vou explicar isso aqui antes de entrar aí na fantasia do Norman Geisler. Muito bem. Ali em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia cristã, Gênesis, ali nós temos 2 relatos, 2 mitos da criação. O primeiro mito, que está em Gênesis capítulo 1, e o segundo mito, que está em Gênesis capítulo 2. No segundo mito, ali na lenda de Adão e Eva, Jardim do Éden, etc., Deus ali, ele chama Adão para conversar.
E ele diz ao Adão, a Eva ainda não existia. A Eva foi criada depois, a mulher. Pois bem, então Deus chama o Adão, que morava ali no Jardim do Éden, sozinho, com os animais ali, irracionais. Aí Deus chama o Adão e diz o seguinte para ele: Adão, olha aqui, Adão, de toda árvore aqui do Jardim do Éden, Adão, você pode comer. Certo, Adão? Entenda. Você pode comer de toda a árvore aqui existente no Jardim do Éden. Todavia, Adão, de uma árvore, do fruto dessa árvore, você não pode comer. Certinho, Adão? E essa árvore, Adão, cujo fruto você não pode comer, é um fruto proibido, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, viu, Adão? Você, Adão, é um imbecil. Você, Adão, neste momento, é um idiota. Você, Adão, não sabe distinguir o bem do mal. E eu quero que você continue idiota, imbecil. E, portanto, Adão, se você comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, aí, se você comer dessa fruta, você aí vai passar aí a entender o que é o bem e o que é o mal. E outra coisa, se você comer, Adão, dessa fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você, Adão, nesse mesmo dia em que comer desse fruto, você morrerá. Viu, Adão? Você vai morrer se comer o fruto dessa árvore do conhecimento do bem ou do mal. Certinho, Adão? Pronto. Foi esse aí o recado que na lenda bíblica o Deus hebreu passou para o Adão. E aí depois apareceu a Eva, a mulher, e ali a mulher foi enganada pela cobra, né, a serpente, que é uma parte de fábula nessa lenda bíblica, não é? A serpente ali conversou com a Eva e disse a Eva que no dia em que ela comer daquele fruto, ela e o Adão não irão morrer, como Deus disse. Ao contrário, eles irão viver e eles saberão distinguir o bem do mal. Foi isso aí o que a serpente disse a Eva. E aí a Eva comeu do fruto, não é? Passou depois para o Adão. Então, Adão e Eva, depois de comerem do fruto, naquele dia em que Adão e Eva comeram do fruto, eles não morreram. Ou seja, Deus afirmou que Adão iria morrer no dia em que Adão viesse a comer do fruto proibido. Adão comeu e Adão não morreu na lenda bíblica. É simples assim, correto? É simples assim. Então aqui o Norman Geisler, mais uma vez, vai levar as pessoas ao riso. Ele deturpa o texto bíblico para tentar manter sua crença religiosa, e aí o cristianismo. Então vamos lá agora ao quadro. Muito bem. A pergunta: por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto? E eu vou dizer isso depois, porque ele não morreu. Vamos aqui ao Norman Geisler, né, que é o livro dele aí, famoso, né? O livro dele famoso aí no mundo evangélico. Muito bem. Na página 31 deste livro aí do Norman Geisler, ele escreve assim, ó: depois de 40 anos de estudo cuidadoso e contínuo da Bíblia, a única conclusão a que se pode chegar com respeito àqueles que pensam terem descoberto um erro na Bíblia é que eles não sabem muita coisa a respeito dela. Na verdade, sabem muito pouco sobre a Bíblia. Muito bem. O que o Norman Geisler diz aqui? Ele diz que para fazer este livro aí, gastou 40 anos
isso foi um esforço muito grande para o Norman Geisler. Ele se esforçou muito para fazer o livro que aí está. Veja que esforço fenomenal, não é? Que esforço fenomenal. Ele diz aqui que fez muita pesquisa, não é? Muita pesquisa e muitas comparações, e chegou aqui à conclusão, ele, como cristão fundamentalista, ele chegou à conclusão de que a Bíblia não contém erro algum, que a Bíblia é intocável, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, que não iria permitir erros, lendas, contradições, não é? Erros de toda espécie, não. Então ele diz aqui que o livro dele que aí está, cuja série estou fazendo, o livro dele é um livro impecável, que prova que a Bíblia não contém erro algum. Não ria, por favor, não ria agora. Então ele se esforçou muito, 40 anos escrevendo, para mostrar que aqueles que criticam a Bíblia nada sabem sobre a Bíblia e que ele, Norman Geisler, é fera no assunto. Muito bem. Não ria, não ria. Pois bem, agora vamos aqui à página 39 do livro dele, sobre o problema por que Adão não morreu no mesmo dia em que comeu do fruto proibido, como Deus havia dito. Por quê? Ele explica assim. Então ele mostra aqui, isso aqui tudo é do Norman Geisler. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Porque Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido, como Deus dissera que aconteceria. Essa aqui é a pergunta, não é? O problema, vai lá o Geisler. Deus disse a Adão com respeito à árvore proibida: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus aí falando para o Adão. Gênesis 2:17. Mas depois que pecou, isto é, depois que o Adão, na lenda bíblica, comeu do fruto proibido, ele viveu até a idade de 930 anos. Gênesis 5:5. Ou seja, Adão comeu aqui do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele comeu do fruto proibido e não morreu nesse dia, como o próprio Deus havia dito. Correto? Muito bem. 930 anos, isso aqui é apenas uma hipérbole. A Bíblia está repleta de hipérbole, exageros, não é? Naquele tempo, os hebreus morriam com 60 anos, 50 anos, então a expectativa de vida era muito baixa. Isso aqui, 930 anos, isso aqui é apenas hipérbole, exageros na literatura e muito comum na Bíblia. Mas isso aqui é assunto para outros vídeos. Muito bem. Então aqui, Adão comeu do fruto proibido e não morreu, como Deus havia dito que iria acontecer. Muito bem. Isso aqui é mais um relato ingênuo de uma lenda. Muito bem. Qual é a solução encontrada pelo Norman Geisler para resolver isso aqui? Dizer por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido? Escreve assim o Norman Geisler, e você vai rir agora. O que ele escreve aqui? A palavra dia, veja aí, a palavra dia, não é? A palavra dia, ion, nem sempre significa um dia de 24 horas. Aí ele transcreve aqui, ó. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Salmos 94.
Assim, realmente, Adão morreu dentro de um dia, neste sentido. Ainda, Adão começou a morrer, veja aí, Adão começou a morrer fisicamente no exato momento em que pecou. Romanos capítulo 5, 12. E ele morreu também espiritualmente, naquele preciso instante em que pecou. Efésios 2, versículo 1. Portanto, Adão morreu de diversas formas. Adão morreu de diversas formas, cumprindo assim o pronunciamento de Deus. Gênesis 2, 17. Viu aí? No início do vídeo, você viu aí o teólogo sério, falecido Rubem Alves, citando palavras do filósofo Nietzsche, dizendo que quando a pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem a sua inteligência, a sua mente paralisada. Porque religião é irracionalidade pura. E aqui está o exemplo. Muito bem. O Norman Geisler, o que ele faz aqui? Veja, ele coloca: a palavra dia nem sempre significa um dia de 24 horas. Ele já, aqui para tentar defender o que não pode ser defendido, que é aqui o não cumprimento da ordem de Deus, que prometeu matar o Adão iria morrer no dia em que Adão viesse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como aqui não se cumpriu a palavra do Deus na lenda bíblica, o Norman Geisler tenta aqui deturpar o sentido da palavra dia. Ele já coloca aqui que dia, nesse texto da lenda, dia aqui, esse dia aqui, não é um dia de 24 horas. Poderia ser aí um dia representando vários e vários anos, e não a morte no dia de 24 horas. Ele deturpa aqui o sentido da palavra dia. No texto aqui de Gênesis, dia aqui é o dia que nós conhecemos hoje, o dia de 24 horas, que eles chamavam lá de tarde e manhã, o primeiro dia, como está no primeiro relato lá, no primeiro mito da criação, né? Houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, é o dia de 24 horas. Só que aqui, como a coisa é feia, o Norman Geisler tenta aqui dizer que a palavra dia aqui poderia representar vários anos, e não um dia de 24 horas. E ele traz aqui como exemplo terrível o que está em Salmos, capítulo 90, versículo 4. Ele diz assim, ó: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Ora, esta passagem aqui que está em Salmos, capítulo 90, versículo 4, isto aqui não está dizendo que o dia de ontem, um dia de 24 horas, equipara-se a vários e vários anos, a 1000 anos, a 3000 anos. Não, isso aqui, lá em Salmos, numa aqui mensagem poética. O livro de Salmos, você vê ali, é muita poesia, não é? Versos poéticos. E aqui o sentido é figurado, quando diz assim, ó: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Quer dizer o quê? Que o passado na mente de Deus aqui, no texto bíblico, o passado na mente de Deus não é um passado esquecido, é um passado recente, um passado com memória viva, pois 1000 anos
um passado de 1000 anos, ele, na mente de Deus, está tão presente como se fosse o dia de ontem. Isso aqui é um sentido figurado, nada tem a ver com o tempo real de 24 horas, entendeu? Muito bem. Então ele diz assim, não é? A palavra dia, ele muda, ele tenta aqui dar outro significado, fugindo do texto bíblico, como vou mostrar aqui no outro quadro, não é? Que o dia aqui, da lenda de Gênesis aqui, da lenda de Adão e Eva, o dia aqui é o dia realmente de 24 horas, como é o dia que está lá no primeiro relato em Gênesis 1. E continua assim o Norman Geisler, ó, ele diz, assim, realmente, Adão morreu dentro de um dia, nesse sentido, como se um dia aqui significasse vários anos ainda. Ainda, Adão começou a morrer fisicamente, veja o absurdo. Adão começou a morrer fisicamente no exato momento em que comeu do fruto, ó, em que pecou, Romanos 5,12. E ele, o Adão, morreu também espiritualmente naquele preciso instante em que pecou, Efésios 2:1. Aí conclui o Norman Geisler. Portanto, Adão morreu de diversas formas, cumprindo assim o pronunciamento de Deus, Gênesis 2:17. Isso aqui é para qualquer pessoa mentalmente sadia, ri bastante, não é? Ele aqui coloca o Adão, no dia em que o Adão comeu do fruto proibido, aqui na brincadeira do Norman Geisler, ele coloca Adão aqui com 2 mortes. O Adão começou a morrer fisicamente. E também o Adão morreu espiritualmente. Nada de espiritualmente aqui também. Nada. E nada de Adão começou a morrer fisicamente. Nada. O problema é porque a lenda é ingênua mesmo. Aqui Deus prometeu matar Adão no dia em que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, Deus aqui, no segmento do texto, não matou o Adão. Tanto é que Adão foi expulso do jardim do Éden. Adão com vida, ele e Eva, não é? Ou seja, não morreu no dia em que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que ele não morreu aqui no texto? Ora, simples assim explicar. Porque o Adão não morreu no dia exato em que comeu do fruto. Por quê? Por uma razão bem simples. Se Adão tivesse morrido ali, no texto da Bíblia, não haveria Bíblia, não haveria história, porque o homem ali morreu. E não haveria a humanidade. Isso dentro do texto da Bíblia, entendeu? O escriba hebreu que escreveu aquilo, que o homem iria morrer no dia em que viesse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o escriba aí que escreveu isso, colocou, a intenção dele aí era muito diferente daquele escriba que escreveu depois, dizendo que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, foram expulsos do jardim do Éden. Esse escriba que escreveu isso aí, ele entrou em contradição com aquele que escreveu, dizendo que Adão iria morrer no dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Entendeu? Quem escreveu aquilo que Adão iria morrer no dia X, não foi a mesma pessoa que escreveu a expulsão de Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden. Não foi ali a mesma pessoa. Porque se fosse a mesma pessoa, dentro de um raciocínio lógico, ela não teria colocado aqui que Adão iria morrer no dia em que comesse do fruto. Porque aí não haveria mais, dentro do texto bíblico, não haveria mais história alguma. Porque ali morreu o homem, Adão, o único homem existente na face da terra, na lenda bíblica.
então não haveria história nenhuma. Entendeu? Então, colocar Adão comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e morrendo naquele dia, isso aí foi texto de um escriba. Já o outro, que colocou Adão ali, vivendo depois de ter pecado, saindo do jardim do Éden, ali foi outra mão, foi outro escritor hebreu, e não o mesmo. Porque aí não há raciocínio lógico, correto? É preciso que você entenda a Bíblia. É o que eu digo, a Bíblia é um livro repleto de contradições, porque foram várias pessoas que escreveram ali os textos bíblicos, e elas pegavam o texto e reescrevia esse texto. E quando estava copiando o texto, colocava ali, acrescentava naquele texto seus pontos de vista, e sem perceber que seus pontos de vista eram contrários àquilo que já outros haviam escrito. É por isso que você tem que entender isso aqui. Correto? Muito bem. Então aqui é a primeira parte, não é? Você viu aí. Agora vamos aqui ao segundo quadro, que eu vou trazer agora, mostrando os textos bíblicos, para que você entenda isso com facilidade. E dando aí mais explicações. Vamos lá. Veja o quadro aqui. Gênesis 2, capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Vou mostrar aqui que a palavra dia, nessa lenda aqui de Jardim do Éden, refere-se ao dia tal qual nós conhecemos hoje, não é? O dia de 24 horas. E o mesmo dia que está lá em Gênesis, no mito da criação, em Gênesis 1. Veja aqui a situação. Vamos aqui à lenda, né, de Adão e Eva. Aqui Deus e aqui a serpente, a cobra. E nada de Satanás aqui. Quem inventou aqui que a serpente, lá do Jardim do Éden, é o Satanás, é o diabo, o capeta? Quem inventou isso aqui foram os cristãos. A serpente aqui, na lenda de Adão e Eva, a serpente é simplesmente a cobra, como já mostrei em vários vídeos, não é? Então vamos aqui. Aqui nós temos a palavra de Deus, né, do Deus hebreu. Deus aqui falando para o homem. E aqui a serpente, a cobra, falando para a mulher sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver aqui facilmente quem está dizendo a verdade e quem está mentindo, correto? Será que Deus está dizendo a verdade para o Adão? Ou será que é a serpente, a cobra, que está dizendo a verdade para a Eva? A resposta está aqui, na própria Bíblia. Muito bem. Então vamos aqui. Em Gênesis capítulo 2, Deus falando para Adão. Versículos 16 e 17. Deus diz assim para o Adão: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Esse lhe aqui refere-se a Adão, né? E o Senhor Deus deu esta ordem ao Adão. O que foi que Deus disse para o Adão? Aqui está. De toda árvore do jardim do Éden, né? De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, veja aí, não comerás. Deus dizendo para o Adão. E disse mais ainda Deus, porque no dia, veja aqui, ó, no dia, naquele exato dia em que dela comeres, certamente morrerás. Viu aí? Deus está dizendo aqui a Adão que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comer esse fruto em um dia qualquer, nesse dia em que ele comer desse fruto, o Adão morrerá. E aqui é morte física e nada de morte espiritual, como diz o Norman Geisler,
e nada de morte lenta, que Adão começou a morrer fisicamente aqui, que é um absurdo. Muito bem, então Deus disse isso aqui, que Adão morrerá se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Muito bem. Outra coisa, meu amigo, é o que diz a serpente, a cobra, à mulher. A serpente diz à mulher coisa diferente daquela que Deus afirmou ao Adão. A serpente diz assim para a mulher, sobre comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, veja aí, é certo que não morrereis. A Eva, que aqui está, ela sabia, a Eva, que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Adão passou o recado para Eva. O Adão chegou a Eva e disse assim, querida, meu amor, você não pode comer também da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Viu, Eva, minha querida Evinha? Você não pode comer desse fruto, porque se você comer, o meu Deus disse que no dia em que você comer, Eva, também, você vai morrer. E eu também, se eu comer. Nesse mesmo dia, a gente morre. Então você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu também não, Eva. Foi isso que Adão passou para Eva. Quando a Eva conversa com a serpente, aí a serpente diz coisa diferente. A serpente desmente aqui Deus. A serpente diz a Eva que ela pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela não morrerá naquele dia. Que ela não morrerá naquele dia. Já Deus disse que quem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá no dia em que comer dessa fruta. Correto? Então a serpente aqui diz coisa diferente da que Deus disse para Adão. Não é? Muito bem. E aqui continua a serpente dizendo ainda a Eva, porque Deus sabe que no dia, olha aqui a expressão, isso aqui, gente, é o dia de hoje, 24 horas. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Entendeu aí? A serpente aqui diz a Eva que ela pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não morrerá. Que esse discurso de que ela vai morrer no dia em que comer, esse discurso é falso. Esse discurso aqui de Deus é falso. Porque Deus, na verdade, não vai matá-los. Porque ao invés aqui de eles morrerem, eles ficarão sabendo o que é o bem e o que é o mal. Porque até agora aqui eles não sabiam. E eles serão iguais a Deus por isso, porque eles conhecerão aqui o que é o bem e o que é o mal. Correto? Muito bem. Então a serpente, repito, diz aqui que Eva e Adão, quando comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os dois não morrerão. O que vai acontecer? Eles vão ficar conscientes do que é bem, do que é mal. Os olhos deles, de Adão e Eva, irão se abrir para o conhecimento. É isso que vai acontecer se Eva e Adão comerem do fruto. Então quem está dizendo a verdade? A serpente ou Deus? A própria Bíblia mostra aqui que é a serpente, a cobra, que está dizendo a verdade. A Bíblia não mente, aqui está. Então vamos aqui. Eu coloquei, quem disse a verdade? Deus ou a serpente? A resposta está em Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Dizem assim, o 6.
Vendo a mulher, veja aí, mulher aqui é a Eva, né? Muito bem. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, ao Adão, e Adão comeu, e ele comeu. Muito bem. Aqui no versículo 6, Eva e Adão desobedecem a ordem aqui do Deus. Eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. E aí, nesse mesmo dia em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida, eles morreram aqui? Claro que não. E o que aconteceu? Aconteceu aqui justamente o que a serpente disse, que os olhos de Adão e Eva iriam se abrir e eles passariam a saber o que é o bem e o que é o mal. E aqui está a prova na própria Bíblia. Naquele mesmo dia, é por isso que o dia, na lenda bíblica, é o dia de 24 horas, e não longos anos, como diz aí o Norman Geisler. É o dia de 24 horas, porque aqui está na própria Bíblia. Assim que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse mesmo dia, imediatamente, instantaneamente, abriram-se, olha aqui, então, os olhos de ambos. Ambos quem? Adão e Eva. E percebendo que estavam nus, no mesmo dia, naquele mesmo momento em que eles comeram do fruto da árvore proibida, no mesmo momento, repito, no mesmo dia, eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então você vê aqui que no próprio texto lendário de Adão, Eva, serpente e Deus, nesse texto aqui lendário, bíblico, o dia aqui é o dia de hoje, igual ao de hoje, é o dia de 24 horas e não longos anos. Adão aqui, no texto bíblico, no Gênesis 2, versículos 16 e 17, aqui Adão, ele iria morrer, no mesmo dia em que comesse do fruto proibido. Comeu e não morreu. Ao contrário, os olhos de Adão se abriram para o conhecimento. Assim que ele terminou de comer aqui o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão ficou aqui sabendo o que é certo e o que é errado. E os olhos aqui de Adão abriram-se e os de Eva também. Então aqui, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, provam que a serpente disse a verdade, que Adão e Eva, realmente, no dia em que comeram do fruto, eles ficaram sabendo o que é o bem e o que é o mal. E eles ficaram com vergonha ali, pelo fato de estarem nus, porque antes eles não percebiam, porque eles não sabiam o que é o bem e o que é o mal. É simples entender a Bíblia. Então, o dia aqui da Bíblia é o dia de 24 horas de hoje. É o mesmo dia que está na Bíblia, lá, no primeiro relato da criação, ali, quando Deus, na lenda bíblica, vai criando as coisas, e está lá, tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, até o dia de sábado. Nada de dia prolongados aqui, de dias prolongados, como diz o Norman Geisler. É porque a lenda é boba, e como ele, é impossível para ele dizer aqui, mostrar a verdade na lenda, aí ele fica dando conotações diferentes para a palavra dia, dizendo que dia aí, já que Adão não morreu aqui, como Deus havia prometido, então o dia aí não era um dia de 24 horas,
mas aí significava aí muitos anos. Um absurdo, que aqui está a verdade na Bíblia. Adão e Eva, no mesmo dia, Adão e Eva, não se esqueça, Adão e Eva, no mesmo dia em que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse mesmo dia, os olhos deles se abriram e eles passaram a discernir o que é bem e o que é mal. E nesse mesmo dia em que comeram do fruto, eles fizeram cintas para si, para esconder ali, né, suas partes íntimas na lenda bíblica. Portanto, aí mais um vídeo e vamos para frente, não é? E sempre aí relembrando as palavras do teólogo falecido Rubem Alves, não é? Quando ele aí, recorrendo ao filósofo Nietzsche, ele diz que quando o homem começa a falar sobre Deus, quando o homem começa a falar sobre Deus, sua inteligência fica paralisada. Freud, com muito mais propriedade que o filósofo Nietzsche, porque o Freud era um cientista, pai da psicanálise. Freud já dizia isso aí e provava essa afirmação do filósofo Nietzsche. Um abraço. Como é que nós acreditamos em Deus, hein? As crianças naturalmente não falam em Deus, as crianças são ensinadas. Papai do céu está te vendo. Que coisa, né? A gente cedo ensina as crianças que Deus é uma presença terrível.